Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom, estamos juntos novamente, meditando a luz das Escrituras. Hoje vamos meditar em Romanos 8, capítulo 12, capítulo 8, versículo 12 ao versículo 17. E você é meu convidado para estarmos juntos. Sou grato a Deus pelos novos inscritos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que este canal possa edificar a sua fé, a sua vida, e que ele possa fortalecer seus passos em Cristo Jesus. Logo após a nossa vinheta, estamos adentrando na leitura desse texto. Então diz assim em Romanos 8, a partir do versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificados obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele perecemos, para também com ele sejamos glorificados. Quando nós olhamos para esse texto, algo me chama a atenção. Logo seu início, no versículo 12, uma dívida herdada que não conseguimos pagar. Uma dívida a qual vem desde Adão e Eva, por causa do seu pecado, da sua desobediência, da sua rebeldia para com Deus, e vem nos trazendo gerações após gerações, uma dívida gerada pelo pecado, e a qual eu e você não conseguimos pagar. E essa é a sentença que o pecado nos coloca em Romanos 8, 12, 13, de se vivermos segundo a carne, morreremos, ou seja, a morte. É a consequência do pecado, a consequência dessa dívida é a morte. Para quitarmos essa dívida, precisamos reconhecer Jesus como Salvador. Ele é o único que pode quitar, pagar essa dívida, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 36, onde diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, se o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São as palavras de Jesus. Precisamos conhecer Jesus, precisamos ser transformados por Jesus, pela sua palavra, pelo seu evangelho. A recompensa para quem se arrepende é se tornar filhos de Deus, como nós lemos em Romanos 8, versículo 14, onde nos fala que porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, a gente ganha uma adoção paternal por parte de Deus. Com essa adoção paternal por parte de Deus, nós temos e nos tornamos co-herdeiros de Cristo, como diz lá no versículo 17 de Romanos 8.
de condenados sem esperança para filhos de Deus e co-herdeiros em Cristo. Graças ao ato de Cristo na cruz, temos não só novamente a nossa esperança restaurada, mas também uma vida eterna, renovada e garantida na presença de Deus. Então nós vemos que Paulo nos demonstra, primeiramente, que somos devedores. Uma dívida a qual nós não conseguimos pagar. Uma dívida herdada, que nós não temos como escapar dela, e que essa dívida nos leva à morte, uma consequência de morte tanto espiritual quanto carnal. E ela nos distancia de Deus, a ambas as mortes. E para que isso seja transformado, modificado, nós temos que aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. O pagador desta dívida, o resgatador de nossas almas. E quando nós fazemos isso, de brinde, ainda nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Maravilhoso esse Deus, maravilhosa essa palavra. E Paulo aqui nos faz relembrar as palavras do Mestre, como nós lemos lá em João 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo que achamos que somos livres, mesmo que nós achamos que somos donos da situação, as Escrituras nos demonstram que somos pecadores necessitados de um Deus salvador, de um Deus gracioso, de um Deus transformador. E precisamos reconhecer e nos render a esse Deus. Que Deus possa falar ao seu coração, transformar a sua mente, transformar seu coração, e que o Espírito Santo possa te convencer que tudo passa pela cruz de Cristo. Por isso que Jesus falava, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Jesus morre naquela cruz, é crucificado, o caminho é aberto diretamente para com Deus. Uma conversa, um acesso direto, ao qual o inferno não pode impedi-lo, mas ele pode te iludir com as coisas deste mundo. Achar que as coisas deste mundo é melhor que as coisas dos céus. Achar que as coisas deste mundo são eternas e na verdade são passageiras. Porque ninguém vê Adão, ninguém vê Noé, ninguém vê Davi, o rei Davi andando pela terra. Por quê? Porque o deles foi um tempo passageiro. Nasceu, cresceu, morreu. E assim somos nós. E o problema é que nós achamos que somos Highlander. Temos espírito de Highlander, somos eternos nessa terra e não somos. Porque são cilados do nosso adversário para tentar nos iludir. Cremos que sempre temos um dia a mais, umas horas a mais, para nos arrepender, para nos direcionar, para nos sermos transformados. E na verdade, a Bíblia é bem clara que nós não sabemos o tempo nem a hora de Cristo. Nós não sabemos quando Jesus voltará, nós não sabemos quando iremos partir. E por isso que as Escrituras nos apontam que a vinda do Senhor é como o ladrão que não avisa. Vem e vai embora. E por isso nós temos que ficar sempre atentos, sempre alertas, sempre disposto a nos arrependermos e continuarmos a caminhada em Cristo Jesus. Que essa palavra possa edificar a sua vida, transformar o seu caminho e te levar à cruz de Cristo. Deus vos abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, em nome de Jesus.